Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, tá? Esse aqui é o podcast do canal Dev Disputado. Aqui nós discutimos estratégias para você aprender programação e conseguir o seu primeiro emprego como dev. Eu me chamo José Castilho, caso você ainda não me conheça, e o tema da nossa live de hoje é como superar a falta de oportunidades para poder começar a programar, né? O que é esse obstáculo nessa parada de falta de oportunidade para iniciantes? Bom, primeiro você tem que saber que existe uma diferença entre falta de oportunidade para iniciante e preguiça de se preparar minimamente para as primeiras oportunidades, tá? Existem algumas diferenças com relação a esse tema e nós vamos aqui separar o joio do trigo, né? Vou te ajudar a identificar o quando de fato falta oportunidade ou o quando falta você mesmo se preparar para poder conseguir aquela tão sonhada primeira vaga como programador, tá? O que não é, né, a falta de oportunidade? Você não pode confundir isso com a preguiça de estudar e se preparar minimamente. Por que eu falo isso, né? Tem muita gente que acha que, as empresas exigem demais, que não tem vaga para júnior, a galera só está querendo pleno sênior, e a verdade não é necessariamente essa, ok? Como que você pode fazer, então, para superar essa falta de oportunidade? Primeiro, o que você tem que saber? Uma coisa é as empresas exigirem demais, e sim, de fato, existem empresas que exigem muito para uma vaga de dev júnior. Entretanto, existe também a questão de que a maioria não está preparada de fato para uma primeira vaga. Mesmo aquela primeira vaga básica, basiquinha, tipo vaga de iniciante, de estagiário, tem gente, cara, que nem para isso não está preparado. Tem gente que, de fato, precisa correr atrás. E é importante você saber identificar a diferença entre esses dois pontos, porque senão você vai viver culpando as empresas de que elas não te dão oportunidade, mas de fato você também não cria uma estratégia para você se preparar minimamente para você conseguir a sua primeira oportunidade de trabalho. E eu vejo muito isso, tá? A galera tenta muito pegar atalhos. Atalhos, 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 atalhos. É muito atalho que a turma fica tentando pegar para poder conseguir o primeiro trampo. E eu acho que assim, a grande sacada para você superar essa falta de oportunidade para iniciante, primeiro, é você buscar criar essa oportunidade. Aí você vai falar, oportunidade. É para isso que eu estou aqui. Eu vou te ensinar como que você faz isso. Como que você cria uma oportunidade para você iniciar? Primeiro, você tem que saber que para você se tornar um programador, você estará trabalhando para resolver problemas. Ponto. O desenvolvedor de software, ele faz o quê? Ele está ali para resolver problemas através de programação. E aí, cara, beleza, tem um monte de linguagem no mercado, um monte de possibilidades de trabalho, inclusive muito legais, muito boas e muito promissoras no mercado. O BO está no quê? Na galera ficar culpando que as empresas estão exigindo demais e não se preparar minimamente. Primeira coisa que você tem que entender. Cara, o desenvolvedor, ele está lá para resolver problemas. Então, cara, você não pode ficar puto de ser exigido de ter que resolver problema. Ponto. Segunda coisa, para você conseguir resolver qualquer problema, você tem que sim, minimamente, ter alguns conhecimentos. Agora, quais são os conhecimentos que você de fato precisa ter para você conseguir a sua primeira vaga de trabalho?
Primeiro, cara, você precisa entender, mano, de computação. Uma coisa que eu estou reparando muito na galera que está querendo entrar no mercado de programação é que a turma, cara, não sabe sequer salvar um arquivo, tipo um arquivinho de texto, sabe? A galera não sabe fazer o básico do básico do básico do básico do básico de computação, cara, de informática. Sabe informática básica? A galera não sabe. E aí eles vão querer entrar já na programação. E, velho, eu vejo que isso causa muita dificuldade na galera. A galera fica travada porque eles sequer passaram por um programinha de formação de computação básica. Entender como funciona o computador, salvar arquivo, extensões de arquivo, sabe essas coisinhas básicas? Eu percebo que tem bastante gente que não sabe sequer isso. E turminha, ó, relaxa, viu? Eu vou abordar um monte de coisa aqui. Mas eu tô trazendo isso por quê? Porque, cara, para vocês terem ideia, às vezes eu vejo galera que até saiu de faculdade de TI, faculdade de ADS, faculdade de ciência da computação, e mesmo o cara que se formou nessa parada não sabe o básico da computação. E aí, meu brother, como que tu quer se tornar um programador, um cara que vai resolver problemas através de criar um programa, né, para o computador poder resolver problemas do mundo real, se você sequer sabe usar o básico do básico do básico do básico de um computador? Não vai rolar, né? Não vai rolar mesmo. Você vai sentir dificuldade, você não vai entender bolhufas. Então, se tu tá perdidaço na vida, quer entrar para se tornar um programador, mas você sequer sabe a parte básica ali de informática, entender como funciona um computador, o básico pelo menos de hardware, de lógica, sabe? Entender o básicozinho de como funcionam os circuitos, como que um computador funciona, saber usar os programas básicos, sabe? De edição de texto, criar um HTMLzinho simples, pelo menos, não pelo fato de você saber programar HTML, mas sim pelo fato de você entender quais são os principais tipos de arquivos, né? Para depois você, então, se aventurar no mercado de programação. Senão, tu vai tender a se ferrar mesmo, vai tender a ter muita dificuldade, porque você não vai saber sequer salvar um arquivo, manipular um arquivo, né? E aí sim, você vai ter dificuldades para programar com certeza. E eu sei que é o seguinte, quando a gente fala em falta de oportunidade para novato, iniciante, sabe? Aquela pessoa que, tipo, ou ela fez faculdade e ainda não conseguiu se colocar no mercado, ou está fazendo faculdade, mas não consegue o estágio, ou já terminou a faculdade, até já tem 1, 2 anos, ou até mais anos que terminou a faculdade, e tipo, de ADS, de ciência da computação, engenharia da computação, e não conseguiu uma vaga de programador. Esse tipo de pessoa que tá nessa pegada e ainda não conseguiu uma vaga, tem muita gente que acaba falando assim para mim, fala, cara, mas as empresas estão exigindo demais. E ó, de verdade, sim, tem algumas empresas que de fato exigem demais. Turma, eu estou vendo aqui as perguntas de vocês, o William. Fica de boa, cara. Eu vou responder sua dúvida sim daqui a pouquinho. Eu vou seguindo aqui e aí daqui a pouquinho eu vou abrir aqui e vou responder as perguntas. Inclusive, se for surgindo perguntas, dúvidas aqui ao longo da live, pode postar aqui no chat, tá? Ou nos comentários para quem está no Facebook, que eu vou responder todas as dúvidas aqui durante a live, tá bom? Então, assim, a galera fala muito, as empresas exigem demais. E sim, fato. Ô, William, desculpa não, cara, eu vi sua pergunta aqui, não fica bravo comigo, eu vou responder. As empresas exigem demais? Sim, tem empresa que está pegando pesado. Mas, em contrapartida, também tem, cara, tem muita empresa que está dando programa de preparação de novatos de graça. Não só de graça, pago, inclusive. Eles pegam os caras que estão minimamente preparados, colocam num programa de aceleração, já pagam salário para eles e ainda colocam
ele em uma vaga de júnior, assim que ele termina o programa de aceleração, que da maioria das empresas leva ali os seus 3 a 6 meses de duração, tá? Tem várias empresas fazendo isso no mercado. Óbvio, tem muita empresa que exige sim alguns conhecimentos para você sequer passar nesse tipo de programa de aceleração, porque lembra, as empresas estão precisando de pessoas boas. Então, é muito melhor para eles achar aquelas pessoas que já estão fazendo alguma coisa por conta própria. Aquele cara que, eu quero aprender a programar, mas não se virou sozinho, não procurou se preparar, aprender o básico da computação, aprender o básico de lógica, aprender o básico de alguma linguagem para pelo menos conseguir passar numa prova, por exemplo, de um desses programas de novatos, cara, não vai rolar, não adianta reclamar também. Sim, tem empresa que exige mais? Tem. Entretanto, a maioria não exige mais. De fato, o que elas exigem é o mínimo. Acontece que muitas vezes o mínimo assusta muita gente na área da programação. E isso não é algo de hoje não, tá? Para vocês terem ideia, quando eu fiz faculdade, que eu me formei em ciência da computação, na minha turma, cara, ela começou com 35 pessoas, se eu não me engano, né? Entre 30 e 35. A gente se informou em tipo, 11 pessoas, 12 pessoas, cara. Loucura. A galera tudo vai vazando, vai desistindo pelo caminho. Por quê? Porque as pessoas querem salário fácil, querem ganhar bem sem se esforçar. A maioria não paga o preço que é exigido para que você se torne um profissional bom na área, né? E profissional ruim, o mercado não precisa, ele precisa de profissional bom, tá? Então, assim, uma coisa que eu vejo a galera acaba falando muito, poxa, mas não tem vaga para júnior, a galera tá querendo um pessoal mais preparado, mais pleno, mais sênior, ou tá exigindo muito do júnior. Olha, eu vou te dizer o seguinte, você precisa se preparar o máximo possível por conta própria e vai valer a pena para você. Por quê? O que está acontecendo no momento de mercado que a gente está hoje? Está faltando, de fato, muito desenvolvedor sênior no mercado. Muito, mas muito, 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 muito. Tá? E o que acontece? As empresas têm procurado aquelas pessoas que estão mais engajadas no seu próprio desenvolvimento e estão investindo nesses caras para que eles acelerem a carreira e se tornem sênior o quanto antes. É óbvio, eles vão fazer isso para todo mundo? Nem a pau, Juvenal. Isso custa. Custa dinheiro, custa esforço uma empresa investir num profissional. Então, sim, tem peneirão. Eles não vão investir em todo mundo, mas qual que é a grande oportunidade que rola nesse meio? Como está faltando muito desenvolvedor bom, se você for aquele cara que se esforça, que dá o sangue, que rala no começo de carreira, você cresce rápido. E quando eu falo que dá para você crescer rápido, você consegue, por exemplo, entrar num programa desse de novatos, consegue crescer rapidamente, se tornar pleno sênior em tipo 2, 3 anos. É para todo mundo? Não é para todo mundo. É só para quem está disposto a pagar o preço. Agora, o ponto é, quem está disposto a pagar o preço do esforço necessário para poder chegar a sênior rápido, vai conseguir. Agora, esses caras que não estão dispostos a pagar o preço para se tornarem desenvolvedores acima da média rápido, esses são os caras que estão se ferrando para entrar no mercado de trabalho também. Por quê? Porque as empresas estão buscando pessoas com crescimento rápido. É porque elas exigem demais? Cara, é porque elas precisam. Se o cara entrar despreparado, ele não só não dá conta do trabalho, como também atrapalha a empresa e causa prejuízo. Então, você tem que lembrar, cara, o programador, ele é bem pago por quê? Porque ele resolve o problema. Não adianta você achar que você vai conseguir um salário legal e vai entrar lá, vai ser bancado pela empresa e não vai resolver problema nenhum e não vai dar lucro. Cara, não, a conta não fecha. Lembra,
O empresário, ele precisa ter lucro. E para ter lucro, você precisa resolver problema. E, você não está capacitado para isso, velho. Você não vai ganhar dinheiro. E o que o mercado está precisando? Desenvolvedor bom. Beleza? Então, toma cuidado com isso. Lembra que, tipo, se você se esforçar, vai valer a pena. Se você não se esforçar, você sim vai ter dificuldade para entrar no mercado e vai ter dificuldade para crescer no mercado também. Agora, o mercado está precisando de gente boa, então se você se esforçar, você cresce rápido. Se você não se esforçar, você não só não consegue entrar muito fácil, como você vai se ferrar. Cara, é muito mais difícil. Sua vida vai ser muito mais difícil se você não se esforçar no começo. Porque as empresas, elas cheiram de longe aqueles caras que empurram a vida e a carreira com a barriga. E no mercado de TI, né, o mercado de programação, ele está num nível de desespero tão grande por profissionais especialistas que, cara, eles acabam até ficando sem saco de preparar os novatos. E por que isso acontece? É importante até eu falar a respeito disso, porque você tem que entender do lado das empresas também. Imagine o seguinte, você é um empresário, tu pega o novato, o cara não consegue fazer merda nenhuma sozinho, você paga o cara, você dá treinamento no cara, daqui a pouco ele recebe uma oportunidade do concorrente e ele aceita um salário mais alto e, vaza. Entende? E isso acontece pesadamente no mercado de programação. Então, por conta disso acontecer muito, as empresas tendem a ficar mais seletivas na hora de contratar e também na hora de investir em alguém. Então, você tem que saber disso. Cara, vai ter um monte de oportunidade no mercado. Agora, você também não pode ser o cuzão e querer ser aquele cara que, tipo, vai ser o aproveitador. Aí você acha que você vai entrar no mercado, a empresa vai investir em você, vai te preparar, vai socar grana e tempo e esforço em te preparar para depois você, na primeira oportunidade, ir para o concorrente. Né? Então, tipo, é bom você ter discernimento disso. E por que eu estou falando isso? Porque ao você entender isso, cara, primeiro, não seja cuzão. Sim, esforce-se, mas também não seja cuzão em pensar só em salário, porque as empresas sentem isso de longe, cara. Sente de longe. E elas não investem em pessoas que elas captam isso na conversa, na entrevista. Isso o quê? Capta que esse é o cara que, na primeira oportunidade que ele tiver, que ele receber uma oportunidadezinha para ganhar um pouquinho a mais, ele, vai dar linha na pipa. Então, toma cuidado com isso. Não seja esse tipo de pessoa. Ok? Tem muita oportunidade de crescimento, dá para crescer para caramba nesse mercado, mas o fato de ter muita gente que pensa assim, eu vou entrar e vou ganhar dinheiro, e aí ele aceita qualquer coisa, e aí depois ele pega e vaza e deixa na mão quem colocou ele no mercado, quem preparou, quem investiu, né? Você tem que saber que isso vai te atrapalhar a entrar e vai te atrapalhar também a crescer. Então, entenda que isso é o que tem feito as empresas ficarem lisas e seletivas na hora de contratar pessoas iniciantes. Então, você iniciante, você novato na área de programação, cara, lembra, no começo de carreira, o que é importante para você? Você pegar um lugar que tem um ambiente legal de trabalho, que vá te proporcionar desafios para que você seja desafiado tecnicamente também para conseguir resolver problemas complexos. Isso é o que vai te fazer crescer. Depois o salário vem, mas não se preocupe só com o salário. Eu vejo muita gente preocupada com o salário e aí esquece de focar no que realmente é importante, que é você, primeiro, aprender a resolver problema, se esforçar, aprender o que for necessário aprender para você ser um dev bom, para depois então você ganhar dinheiro no mercado. E o importante,
Quem faz isso ganha dinheiro rápido. Quem não faz isso e quer ganhar dinheiro rápido, não ganha dinheiro rápido. Por quê? Porque os recrutadores sentem o cheiro dos sacanas de longe. Ok? Então, toma bastante cuidado com esse tipo de coisa. Agora eu vou te falar como que eu fiz para superar esse obstáculo de falta de oportunidade no começo de carreira, tá? Isso não é de hoje, tá? Que novatos têm dificuldade para entrar no mercado. Isso desde sempre aconteceu. Por quê? Porque as faculdades não preparam a galera para o mercado de trabalho. Ponto. Pouquíssimas conseguem essa proeza. E como que eu fiz? Na época, por exemplo, quando eu estudei, que eu fiz ciência da computação, eu percebi que, cara, pela grade curricular e o que eu ia aprender lá, não ia rolar. Eu não ia conseguir um trabalho só com aquilo. E aí, qual que foi a minha estratégia para eu conseguir o meu primeiro trabalho? Cara, enquanto eu estava estudando na facul, eu fiz treinamento fora da faculdade, fiz um curso de Java na época. Aí eu peguei e estudei por conta própria para tirar a certificação de programador. E enquanto eu estava ali me preparando para a certificação de programador, o que eu fiz como estratégia? Eu criei um projeto de um software, tipo, na época, já existiam alguns sistemas de automação de restaurante, mas na época não existia nada, por exemplo, que fosse que funcionasse no celular. Naquela época não existia os celulares que nem hoje não. Era aqueles tijolinho, né? Tijolão, na verdade, que tipo, um ou outro celular naquela época tinha o Java ME, né? E aí, naquela época, o que eu fiz? Pô, falei, eu vou desenvolver um sistema de automação de restaurante só para automatizar a parte de pedido e que funcione para o cara fazer pedido pelo celular. Esse era o desafio da época. E aí, o que eu fiz? Para resolver esse problema, eu fui estudando coisas que eu precisava para eu conseguir desenvolver esse aplicativo. E aí, cara, eu fui fazer documentação dele, eu fui levantar requisito, eu fui conversar com donos de estabelecimento que poderiam se interessar no aplicativo. Cara, e eu fiz como estudo. Fiz como estudo. Eu ia ganhar dinheiro com aquela parada? Talvez algum dia, mas não era o que eu queria naquela época. O que eu queria era o quê? Aprender. Então, resolver um problema. E isso fez o quê? Fez com que eu me certifiquei, eu tirei certificação antes de conseguir o primeiro trabalho, a certificação de programador Java, e eu desenvolvi o grosso de um sistema de automação de restaurantes. Eu terminei o sistema? Não terminei o sistema, mas eu desenvolvi partes importantes dele. E como eu fiz isso, cara, quando eu saí para procurar trabalho, tipo, eu me formei, porque eu morava com meus pais na época, né? Lá em Araçatuba, no interior de São Paulo. Aí, quando eu terminei a facul, eu peguei e fui procurar trabalho. A hora que eu fui procurar trabalho, cara, foi assim, ó. Eu tava com a minha certificação, eu me coloquei disponível no mercado, já surgiram algumas oportunidades em cidades ali perto de Araçatuba, e aí eu fui escolher qual que era aquela oportunidade que melhor se encaixava com o que eu estava trabalhando, que eu queria ser um desenvolvedor Java, né, um especialista Java. Então, cara, eu escolhi trabalho. De verdade, eu pude escolher. Por quê? Porque eu já tinha desenvolvido um sistema, por mais que eu não tivesse terminado o sistema, cara, eu fiz várias coisas importantes do sistema, que sequer muito desenvolvedor pleno saberia fazer. Mas eu fiz. Por quê? Porque eu me desafiei a fazer coisas. E aí, isso fez com que eu me desse bem em todas as entrevistas, porque eu sabia explicar, falar, pô, aqui eu fiz assim, ali eu fiz assado, nesse sistema eu fiz assim, 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 assado. Então, era como se eu já tivesse experiência de trabalho, só que sem nunca ter trabalhado com programação. Isso me fez conseguir vaga fácil e já com o primeiro salário
relativamente bom, tá? Para a época, era um salário bom, para vocês terem ideia. Tipo, isso foi em 2007. Em 2007, eu comecei ali com R$ 1.600. Não era um salário ruim. Era excelente? Não, mas era um salário razoável, tá? E essa estratégia de desenvolver um projeto me ajudou. Então, como que você faz para superar essa parada que as empresas falam, pô, exige experiência de 1, 2 anos, por exemplo, para uma vaga de júnior. Exige experiência para vaga de júnior. Quando as empresas falam de experiência, elas não querem necessariamente que você tenha trabalhado, mas sim que você tenha resolvido alguma coisa, desenvolvido alguma coisa por conta própria. Se você pegar, por exemplo, e fizer um projeto por conta própria, mesmo que você não termine o projeto, mas o fato de você pegar ele do começo, com o objetivo de pegar ele do começo ao fim, e você vir desenvolvendo as etapas desse projeto seu, enquanto você está procurando trabalho, isso vai te fazer, quando você cair numa entrevista de emprego, você estar preparado para conseguir um bom trabalho. Ok? Isso é importante. Então, cara, se você não tem nenhuma ideia, por exemplo, de um aplicativo para você fazer, cara, faz, por exemplo, uma réplica do Uber. Faz uma réplica do Netflix. Só por estudo. Implementa as coisas mais legais dele e faz. Mas faz alguma coisa. Ou então procura um amigo qualquer que precise de um sistema para qualquer coisa, cara. E faça. Invente alguma coisa ou implemente como se fosse uma cópia mesmo de um sistema existente no mercado. Por quê? O você fazer isso, você vai entender alguns desafios e você vai se forçar a implementar alguma coisa de fato. E, de longe, o que de fato interessa para as empresas que estão buscando programadores é contratar aqueles caras que já se viram sozinhos. Não aquele cara que você vai ter que pegar na mãozinha, falar, vem aqui, amiguinho, e vai empurrando, dá um tapinha nas costas, dá um pé na bunda dele para ele poder ir para frente. Cara, as empresas não querem esse tipo de pessoa. Elas querem pessoas que ela fala, ó, beleza, vem cá, você já é um cara que pesquisa sozinho, você se vira sozinho e eu te oriento, eu te ajudo, mas eu não vou fazer por você. Então, cara, faz sua parte. Começa aí, pesquisa algum software para você replicar, pesquisa algum projeto para você implementar, procure ideias de projeto para desenvolver, e aí você fala, putz, mas eu não sei tudo que eu preciso para desenvolver. Legal, usa isso como um desafio para você buscar o conhecimento que você precisa para dar conta de fazer aquela parada, ok? Se for um aplicativo mobile, você vai pesquisar as tecnologias que dá para você fazer o aplicativo mobile, entende? É assim que você começa, mas você tem que começar pelo quê primeiro? Identificar uma ideia, identificar o problema que você vai resolver com essa ideia, e aí começar a buscar possibilidades de solução. Ou seja, qual linguagem que dá para usar para fazer aquilo, quais são os conhecimentos que você precisa para fazer aquela parada. E aí, com isso, você monta, então, um plano de estudo e vai desenvolvendo. Ok? Começa assim.